Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre um tema para debate, para a sua discussão e para a sua participação aqui conosco dentro da nossa programação. Lembrando que nós estamos também todos os dias na Rádio Trianon com o Radar Paulista, notícias, informações, entrevistas também para a sua atualização do noticiário geral. Bom, hoje, segunda-feira, vamos falar sobre um tema que tem trazido grande repercussão com relação aí às redes sociais e também a participação das pessoas na internet, e diz respeito também ao seguinte: o que podemos aprender com a cultura do cancelamento e como isso pode afetar o ambiente corporativo. Afinal de contas, então, vamos entender melhor esse tema, né? Cultura do cancelamento e o que isso afeta nas nossas vidas e também nesse ambiente dentro das empresas. E vai conversar conosco daqui a pouquinho o advogado e publicitário, o Bruno Pedro Bon, que já está com a gente aqui também no aplicativo e vai esclarecer, né, as nossas dúvidas com relação a esse tema. Antes, eu tenho aqui alguns recadinhos dos nossos patrocinadores. Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar, né, com os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Quadra Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. Também temos como nosso patrocinador o Grupo Macor, segurança privada. Você busca a melhor e agenda também aí um bate-papo para justamente investir na sua segurança privada, na sua segurança patrimonial, junto ao Grupo Macor, que é a melhor empresa de escolta armada do Brasil. Mais informações no www.macor.com.br. E também a nossa BCC Television, né, onde você produz o seu vídeo, divulga a sua atividade empresarial, o seu negócio, né? Faz também o seu vídeo institucional aqui conosco na BCC Television. É só conversar com a nossa equipe super profissional, né? Estamos aí com o Bernardo, com a Luciana, o retorno aí do Márcio. Ô, Márcio, está aí conosco novamente na BCC Television, fazendo sempre um trabalho extremamente profissional. Enfim, é só você entrar em contato com a BCC Television no site, né, bcctelevision.com, e também agendar um bate-papo e programar aí o seu planejamento de comunicação com a nossa equipe. Tá certo? Bom, dados os recados, vamos então trazer o assunto do dia, a cultura do cancelamento, como isso pode afetar as nossas vidas, como isso pode afetar o ambiente corporativo. E eu trago aqui para participar desse bate-papo, né, o advogado e publicitário Bruno Pedro Bon, a quem eu agradeço a participação e deixo meu boa tarde, meu boa noite também, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela participação aqui, Bruno. Olá, Renato, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa em colocar em pauta um assunto tão relevante que precisa ser discutido com muita seriedade em aspecto como sociedade. Sem dúvida nenhuma. E justamente o objetivo nosso é trazer esse tema dentro do seu ponto de vista, né? A gente sabe aí também da sua seriedade e do seu trabalho. E aí eu aproveito para te perguntar, Bruno, até para que as pessoas entendam melhor e para que a gente discorra sobre o tema. O que é a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento, o termo surgiu em 2019, é um processo de exclusão social. É importante pontuar que a cultura do cancelamento, ela cria uma força e uma proporção pelo tribunal da internet, pela vox populi da internet. Só que ela existe antes da internet, ela existe inclusive em passagens bíblicas. O Vale dos Leprosos, por exemplo, eram pessoas estigmatizadas, excluídas da sociedade por ter a doença que eles chamavam de lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase, que tem tratamento. Na época não tinha alguns protocolos médicos, alguns tratamentos, então essas pessoas eram marginalizadas.
E o tribunal, a cultura do cancelamento é justamente esse mesmo aspecto, só que com uma visão digital, uma visão que com certeza é potencializada pela internet. Mas ela trata-se de uma exclusão, de uma marginalização por uma falta de aderência aos alinhamentos convergentes a essa voz, a esse tribunal da internet, onde o autor dessa mensagem, seja ele uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa anônima, ele sofre um processo de retaliação, um processo onde sua reputação é questionada, onde seus valores são questionados e, consequentemente, ele é excluído, ele é marginalizado num padrão de sociedade, naquele nicho onde ele participa. Do ponto de vista prático, Bruno, como é que a gente pode dizer que a cultura do cancelamento afeta as pessoas e as empresas, né? Quer dizer, as pessoas ficam mais vulneráveis no seu dia a dia em função de serem, vamos dizer aí, canceladas, e como as empresas agem nesses momentos? Uma pergunta muito pertinente. É importante a gente destacar que a cultura do cancelamento ela era limitada apenas para celebridades, onde essa celebridade ela era, além de perder seguidores por uma falta de comportamento. Tivemos alguns exemplos, como a Pugliese, que foi uma das primeiras blogueiras, influenciadoras. Agora, em virtude do Big Brother 2021, está em pauta a questão da Carol Conká, do Nego Di. Então, como funcionava esse comportamento? Além de perda de seguidores, eles perdiam também patrocínio, ainda perdem. No caso, a Carol Conká foi avaliada uma perda de 5,5 milhões de patrocinadores, de patrocínio. Então, eram perdidos contratos, eram perdidos patrocínios. Acontece, Renato, que essa movimentação também migrou para a esfera dos anônimos. A gente tem, inclusive, um caso recente do desembargador Eduardo Almeida, do Tribunal de Justiça, onde ele destratou um guarda civil metropolitano em Santos, solicitando que ele usasse a máscara. Inclusive, esse desembargador ele foi afastado, ainda está afastado, né, suspenso das suas atividades como magistrado. Então, a cultura do cancelamento, ela entra nesse aspecto, não só para celebridades, mas também para os anônimos e no ambiente corporativo. E como ela entra no ambiente corporativo? Existem já decisões do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, que eles eles corroboram com a demissão do empregado, do colaborador, por justa causa, por uma falta de enquadramento nas políticas daquela empresa em ambiente social, em ambiente digital. Ou seja, o colaborador nas suas redes sociais, ele insere informação que trabalha naquela empresa, ele tem um comportamento não alinhado com as expectativas dessa cultura organizacional e ele é demitido. Inclusive, tem empresas que proíbem o uso de fotos, vídeos nas instituições, isso já aconteceu algumas vezes, mas o TST tem entendido na linha em favor do empregador este comportamento de demissão. E aqui gera um impasse, uma discussão até filosófica da questão do artigo 5º da Constituição, da liberdade de expressão, né? Eu entendo que o que deve prevalecer é a gestão do bom senso, é um trato, é um cuidado, inclusive do empregador para com o seu funcionário, informando o que ele deve ou não fazer a partir do momento que ele se enquadra como uma pessoa, um ativo, ou seja, um funcionário daquela instituição. Tá. Você falou, por exemplo, da influenciadora digital Gabriela Pugliese, né? Que, assim, a gente pode considerar as mais diversas opiniões sobre uma atitude que ela teve de fazer uma festa na casa dela, receber pessoas após ter sido infectada pelo novo coronavírus, ter sido curada, né? E o mundo estar em isolamento social devido à pandemia, né? Agora, até que ponto, né, as pessoas têm o direito, haja vista, né, nós também, a pessoa quer fazer uma festa na casa dela, convidar as pessoas vão de livre e espontânea vontade, e nesse momento ela ser aí, como nós estamos falando, cancelada, vamos dizer assim, por esse motivo, levando isso em consideração que ela fez, assim como os convidados ali também, de livre e espontânea vontade. Em que momento o cidadão tem que levar em consideração o fato de as pessoas
o julgarem como se estivéssemos todos em um grande tribunal e ali sermos excluídos por atitudes que podem ser realmente condenáveis, porém tomadas, motivadas, vamos dizer assim, como você disse, pela liberdade de expressão? Essa é uma pergunta que entra até em esfera filosófica, né? Mas a minha opinião é a seguinte: eu acho que antes de postar, verifique o bom senso. Eu sempre falo para os meus clientes, eu que sou consultor de imagem já há 10 anos, a gestão do bom senso ela deve prevalecer. Obviamente, você pode proferir decisões políticas, você pode proferir decisões até polêmicas, mas como instituição você deve evitar esse tipo de discussão. Como instituição, a partir do momento que você opta por um lado, com certeza vai ter um efeito, a ação gera uma reação do outro lado. Então, é a gestão do bom senso. No caso da Pugliese, fica muito claro foi um comportamento, esse tribunal da internet, como você mesmo coloca, ele tem suas regras, ele tem sua linha de conduta, ele tem a sua interpretação do que é certo e o que é errado. E não muitas vezes isso é condizente até com a realidade das ações, mas enfim, é desse formato que funciona, e cabe a nós aqui como estudiosos pontuar a mecânica sistemática de interpretação deste tribunal da internet. Eu acredito que o que deve prevalecer é a gestão do bom senso, a gestão do bom senso para ambos os lados. E existem formas também. Caso você se pergunte, por que eu preciso postar aquilo? Para quem eu estou postando aquilo? Qual é o meu objetivo? Essas perguntas que devem ser feitas antes de uma publicação. Existem também formas de você delimitar as pessoas que podem acompanhar a sua postagem. As redes sociais, elas permitem isso. Então, caso você queira, tenha necessidade de postar algo que, segundo a sua interpretação, pode gerar interpretações dúbias, digamos assim, de uma maneira, usando um eufemismo, tenta delimitar aquele público, tenta delimitar aqueles seguidores. Assim você vai evitar algumas complicações, vai evitar algumas interpretações que depois são difíceis de serem contornadas. Uhum. Agora, você como consultor de imagem, né, como você mesmo falou, Bruno, supondo que, no caso, por exemplo, tem aí a Pugliese, teve o caso também do desembargador lá que rasgou a multa de um guarda metropolitano lá de Santos, que aplicou a multa, né, ao desembargador, o desembargador rasgou a multa e jogou na praia, né, numa atitude realmente condenável, né, haja vista o guarda está cumprindo a função dele. Mas, enfim, sem entrar no mérito da questão, mas entrando na cultura do cancelamento propriamente dita, o que você diz para um cliente seu, por exemplo, né, para uma pessoa que, após ter passado por um linchamento público e ter sido cancelada, qual seria a atitude mais correta a ser tomada, levando-se em consideração, ou levar esses dois casos que nós falamos da Pugliese, que fez a festa, divulgou e tudo mais, o desembargador que foi lá, rasgou a multa e jogou no chão, como corrigir, ou como, não sei se existe esse termo, mas como descancelar esse cancelamento? Neutralizar, né? Exatamente. Existem estratégias de reputação digital, isso em todos os alicerces, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente político. Isso também é agravado muito pela questão das fake news, que são terríveis, é um câncer social quando a gente fala de comunicação. Mas vamos lá, eu acho que o primeiro aspecto é reconhecer. Cada caso eu acho que tem que ser tratado com sua individualidade, com o seu grau de gravidade, né? A gente está dando exemplos aqui absolutamente midiáticos que foram publicizados, mas cada caso tem que ser analisado de uma maneira individual. Mas, grosso modo, eu acredito que o primeiro ponto é entender os impactos, entender o público, que aquela comunicação, que aconteceu uma entropia de comunicação, onde sua linguagem não foi clara. Primeiro passo, então, identificar o público e identificar o grau da mancha, o grau do problema. Existem técnicas, existem metodologias, talvez isso não seja tão quantificado, mas sim, você consegue fazer um monitoramento por uma clipagem do que aparece em canais de pesquisas para você conseguir quantificar isso. O segundo passo, após um monitoramento, um diagnóstico, é você trazer um plano de ação.
E muitas vezes o silêncio, no caso da Pugliese, o fato de ela ficar inativa por um tempo foi um plano de ação. O silêncio é uma forma de resposta. Em outros casos, a criação de um enxoval de reputação, ou seja, nas suas redes sociais, construir conteúdos que estimulem você como um bom profissional, estimulem você como um bom cidadão, estimulem uma boa imagem. Caso você consiga concatenar com o epicentro do problema, ou seja, no caso, aquele cantor MC Gui, não sei se você se recorda desse caso, ele zombou em Orlando, na Flórida, estava no ônibus com os coleguinhas, indo para um parque, e ele zombou de uma menina que estava usando uma peruca. No caso, a menina estava fazendo uma quimioterapia, algo gravíssimo. Obviamente, ele perdeu inúmeros patrocinadores, shows foram cancelados, mas nesse caso, pedido de desculpas, e futuramente, para não parecer até uma ação de oportunismo, mas sim uma ação conjunta de conscientização e de reconstrução de reputação, ajudar alguma instituição, promover shows sociais para arrecadar fundos para uma instituição que trata o câncer de crianças carentes, por exemplo. Mais uma vez, cada ação tem que ser vista do ponto de vista particular. Mas eu acredito que um plano genérico, diagnóstico, entender a gravidade do problema, entender o público, ou aquele conjunto de pessoas que você teve uma gravidade as suas colocações, que não agradaram, que não eram condizentes com os valores daquele público, e traçar um plano de ação através de enxoval de reputação, ou até mesmo, em alguns casos, a inatividade. Uhum. Essa questão também, né, Bruno, eu acho que leva aí em consideração alguns tipos de comportamentos que até alguns anos atrás, vamos dizer assim, eram aceitos pela sociedade e que agora passam a ser questionados. O movimento Me Too, por exemplo, que levou à mídia aqueles casos de abuso sexual, estupro, né, em Hollywood, né? A minha pergunta para você é o seguinte: a sociedade, ela, com essa questão da cultura do cancelamento, ela está passando por uma reanálise, por uma reavaliação de algumas posturas, no sentido de que antes, por exemplo, nós, como sociedade, aceitávamos essa questão, por exemplo, era normal o que chamávamos, por exemplo, antigamente, né, nas TVs, no cinema, de teste do sofá, coisas do gênero, e que hoje a sociedade já não aceita mais. E a cultura do cancelamento vem trazer também esse questionamento, o maior ponto de interrogação para alguns tipos de atitudes? Eu acredito que a tendência da sociedade é sempre evoluir, colocar em pauta algumas discussões como machismo, como misoginia, como racismo. Eu sou do seguinte pensamento, né? Nem é meu pensamento, era de Madre Teresa de Calcutá. Quando chamavam Madre Teresa de Calcutá para a guerra, para luta contra a guerra, ela falava: eu não vou lutar contra a guerra, eu vou lutar, não me chamem para lutar contra a guerra, me chamem para lutar a favor da paz. Então, de certa maneira, a resistência gera persistência. E eu acho sim que a sociedade está evoluindo, algumas discussões estão sendo colocadas em xeques e devem sim, mas talvez não no tribunal da internet, talvez em outra alçada, uma alçada que seja imparcial. Muitas vezes nós somos condicionados no tribunal da internet, até pelos próprios algoritmos das redes sociais, a apenas consumir o conteúdo que a gente busca, e determinada esfera da nossa realidade, a nossa realidade parece ser a realidade absoluta. Então, buscar outras fontes, procurar opiniões que são divergentes à minha. Muitas vezes, pessoas que são de direita, elas só entram em grupos de direita, e pessoas de esquerda, mesma coisa. Começar a consumir os conteúdos de outras redes para uma construção de pensamento que seja também favorável à diversidade, à opinião diferente. Eu acho que é isso que é válido. Talvez não um tribunal da internet. Talvez o tribunal da internet escancare isso. Talvez o tribunal da internet, inclusive, seja um pouco agressivo nessa linha de interpretação. Eu acho que sim, a sociedade evoluiu. Eu acho que sim, alguns assuntos precisam ser discutidos, mas no âmbito social, no âmbito imparcial. Tá certo. Bom, nós já podemos perceber aqui que o tema é muito amplo e justamente o objetivo é esse mesmo, né? A gente aprofundar os temas que nós trazemos aqui no Radar Paulista na TV. Eu peço que você aí
internauta, telespectador, ouvinte também aqui pela Rádio Trianon, fique ligado aí na sequência do programa, porque a gente tem um segundo bloco para continuarmos essa discussão com o Bruno Pedro. A gente vai fazer um breve intervalo e retorna rapidinho. Já já a gente volta com o Radar Paulista na TV. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui, né, com a Radar Paulista na TV, nesta segunda, tratando do tema cultura do cancelamento. Estamos com o Bruno Pedro, que é advogado e publicitário, onde nós estamos discorrendo sobre esse tema. E eu aproveito agora aqui, Bruno, para perguntar. Nós falávamos, né, agora há pouco nessa questão das discussões em torno de alguns temas aí relevantes para a sociedade. Agora, minha pergunta para você é a seguinte, né? A cultura do cancelamento tem o poder de transformar essa sociedade? Uma pergunta muito boa, muito boa. Eu não digo talvez transformar a sociedade. Eu acho que as redes sociais, elas trazem voz para as pessoas. Talvez antes assuntos que ficassem escondidos ou camuflados, ou até mesmo ignorados propositalmente, omissos, as redes sociais, elas tiram essa capa, elas tornam público, inclusive com uma capacidade de viralização
tremenda. Então, eu acredito que a cultura do cancelamento seja um movimento de exclusão para uma linha de interpretação, para uma linha de pensamentos, de valores não condizentes com aquele cluster, com aquele tribunal da internet que julga o que é certo ou o que é errado. Então, talvez não que mude a sociedade, eu acho que muito pelo contrário, ela pode agravar os problemas da sociedade no aspecto comunicação. Ela pode trazer em pauta a questão da intolerância, ela pode potencializar a questão do não aceitar a ideia do outro, porque a minha realidade, porque o meu grupo pensa dessa forma. Foi o que eu falei. Eu acredito que alguns temas devem ser tratados com imparcialidade, com pessoas gabaritadas para tanto. Ontem mesmo eu participei de um bate-papo, de uma mesa redonda sobre esse mesmo tema com um psicólogo, que ele trouxe os impactos emocionais, os impactos principalmente das pessoas que sofrem cultura do cancelamento em diversos níveis. A gente percebe que isso não é apenas em celebridades, não é apenas em empresas, mas também em crianças. Esse comportamento já começa desde a infância e foi retratado brilhantemente por esse estudioso da saúde mental, os impactos que isso traz. Então, não sei se chega a um ponto de mudar a sociedade. Eu acho que precisa ser observado com muita atenção, porque ela pode determinar novos comportamentos comerciais, ela pode determinar novas posições midiáticas de relevância, mas ela também precisa ser tratada com muita cautela, porque ela está gerando uma onda aí de intolerância, uma onda de não aceitar o contraditório. Então, dentro dessa linha do que você está falando, como que as pessoas podem diferenciar, né, o que são lutas a favor de causas importantes, como eu dei aqui o exemplo do Me Too, que, do meu ponto de vista, é uma luta importante, levou um questionamento gigantesco nos Estados Unidos e também no mundo todo com relação a essa cultura do abuso cometido contra as mulheres. E quer dizer, de que forma a gente pode separar o joio do trigo? E daquilo que você está falando, por exemplo, também da cultura do abuso, da perseguição a algumas ideias que, como você disse, às vezes a pessoa não gosta da ideia que eu tenho e passa a me perseguir e às vezes pode até, né, complicar a minha vida pessoal em função disso. Como é que a gente pode determinar essas duas formas de nos conduzirmos na internet, nesse terreno fértil para as duas opções que nós temos quando nós falamos de cultura do cancelamento? É uma pergunta também que entra até numa questão estrutural como sociedade, né? Isso tem que ser iniciado desde a educação. O despertar do senso analítico, o despertar de ler, mas também eu ter minha opinião própria, eu ter meus valores, eu ter meu discernimento para saber, dentro da minha linha de condução, da minha linha de pensamento, saber se aquilo é certo ou errado, não ficar replicando. A gente percebe que as redes sociais, elas tornam as pessoas coadjuvantes, replicadoras. Existe uma escassez do senso crítico. O Alvin Toffler, um filósofo, ele pontuou uma frase brilhante, onde ele falava que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem, não têm a capacidade de desaprender para reaprender algo novo. Então, eu acredito que seja um problema que começa na educação, no despertar do senso crítico e o estímulo que a gente chama de soft skills, de inteligências emocionais, para saber lidar com o não, para saber lidar com a crítica. E sempre, absolutamente sempre, tem uma série brilhante no Netflix, brilhante, chamada O Dilema das Redes, onde ela trata, através dos algoritmos, a manipulação das redes para os usuários. Eles falam que a partir das redes sociais, não sei se vocês sabem, mas a gente não paga para estar nas redes sociais. Mas a partir do momento que você não paga para estar num produto, o produto é você. O produto são as suas informações. Então, o que eu convido a quem está nos assistindo? Despertem o senso crítico. Comecem a buscar grupos que você não segue, grupos que você não concorda com o pensamento, para entender o outro lado, para você ter sua interpretação, você entender as duas facetas para chegar num denominador comum. E isso é o principal problema que originou, que reverberou nas fake news. Né? As fake news é algo que deve ser trabalhado, deve ser tratado, é um câncer social. As fake news são responsáveis por influenciar eleições no Brasil e fora do Brasil. É algo
problemático, é o que deve ser combatido. Inclusive, esse pensamento, Renato, esse senso crítico, essa busca por outras fontes, por novas fontes, por fontes talvez que, mesmo que gerem um mal-estar, que você não concorda, eu acho que são um início, são um caminho para combater as fake news, para combater essa intolerância, para gerar a interpretação e o pensamento analítico. Tá. Vamos entrar um pouco aqui na questão prática também das empresas, Bruno. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que algumas demissões são válidas por exposição inadequada nas redes, né? Casos mais comuns são de demissão por justa causa, inclusive, em razão de exposição que atente contra a honra do empregador e a violação de segredos sobre a empresa. Gostaria do seu comentário sobre essa questão. É uma questão muito debatida, os treinamentos estão sendo muito intensificados, principalmente pela essa questão da pandemia, que trouxe um novo modelo de trabalho, o digital, o home office, né? Onde as relações ficam mais, digamos assim, não estruturadas no sentido de você ter uma rotina para se arrumar, para sair de casa. Então, muitas vezes a gente está aqui na tela do computador, a gente está aqui na tela do celular, na nossa casa, só que a gente se esquece que a gente ainda está representando uma empresa. Então, tem alguns cuidados, tem alguns protocolos que as empresas podem adotar para minimizar isso, minimizar esses impactos. Porque a cultura do cancelamento, um dos efeitos dela é perder seguidores. No caso, você não pode perder, você pode demitir os colaboradores, mas é uma problemática muito mais burocrática, é uma problemática muito menos simples de ser tratada, que exige alguns protocolos. Então, alguns protocolos que eu oriento. Na entrada, nas boas-vindas desse colaborador, um kit de boas-vindas, dizendo o que é bacana ou não, o que funciona ou não, a política daquela empresa. Treinamentos periódicos, ensinando boas práticas, não digo ensinando boas práticas, mas explicando para aquele colaborador as boas práticas que ele deve adotar nas redes sociais. Existem também algumas orientações quando os funcionários vão almoçar, uso do crachá, tira o crachá, põe no bolso. Isso é uma forma também de diluir essa exposição. Inclusive, Renato, muitas empresas, departamentos de RH, empresas de recrutamento e seleção, elas monitoram para uma determinada vaga de um candidato, elas monitoram o que esse candidato posta, como ele se porta no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Isso já está sendo usado como critério de análise para a candidatura. Então, por isso que eu falo, sim, temos a nossa liberdade de expressão, as nossas redes sociais, teoricamente, são nossas, e a gente pode postar o que a gente entende, o que quer, o que gostaria, mas toda ação gera uma reação. E essa reação, muitas vezes, a gente não está preparado para assumir. Então, mais uma vez, o que prevalece é a gestão do bom senso. Tá. Eu ia até te perguntar realmente as dicas, né? E você automaticamente já deu algumas dicas para que as pessoas se previnam, né? E não sofram esses cancelamentos justamente ligados, principalmente à empresa, porque aí você tem também um problema financeiro, né? Vai perder emprego, vai perder também a sua renda, e aí começa a comprometer a sua vida pessoal. Também posteriormente sua vida pessoal, né? Aí eu te perguntaria também o seguinte, Bruno, dentro de todo esse contexto, né? A gente fala, por exemplo, dos influencers, ou mesmo, às vezes, de pessoas dentro das empresas. Não haveria também uma certa manipulação e esse cuidado também com essa manipulação por parte tanto das empresas como dos indivíduos de uma maneira geral, para que não sofram, né, os prejuízos causados por essas manipulações, no sentido de eles serem prejudicados e, claro, automaticamente virem novas lideranças, aí novos influencers ou pessoas que se aproveitariam desse cancelamento, como o indivíduo, como as empresas também podem se proteger dessas manipulações na internet? Eu acredito que o primeiro passo é construir o enxoval de reputação digital, essas empresas terem uma voz. Já aconteceu de clientes meus que não tinham uma company page, uma fanpage no Facebook oficial da instituição, pessoas com aquele interesse comum criaram uma página não oficial.
Só que quem entrava, a gente obviamente é técnico, a gente trabalha com isso, a gente tem esse discernimento, só que grande massa, a massa crítica da população tem esse discernimento, inclusive aquela página oficial parecia, para o leigo, a pessoa que acompanhava, que era a página oficial da empresa. Então, primeiro passo, crie as páginas oficiais, o enxoval de reputação, que nós chamamos, digital da sua empresa. Entenda quem é seu público, onde seu público consome informação, eu sempre falo, não é o público que tem que migrar para suas redes sociais, é você que tem que entender onde o seu público está e ser relevante para o seu público nas redes sociais que ele habitualmente já consome. Então, esse é o primeiro passo, criação de uma reputação digital. Uma produção consistente de conteúdo informativa, que agregue, que some. Por quê? Porque esse movimento pode trazer o que nós chamamos de embaixadores, os embaixadores da marca, que são aqueles fãs, que são aqueles seguidores, que são os replicadores da marca, os defensores da marca. E se numa eventualidade de uma fake news, ou uma eventualidade de uma ação derivada da cultura do cancelamento impactar aquela marca, você já vai ter uma massa crítica de seguidores, de embaixadores que vão ajudar o compartilhamento do conteúdo positivo, diluindo assim esse conteúdo negativo. O outro ponto é um monitoramento constante das redes. Monitore constantemente. Rede social é um caminho de relacionamento, rede social é um caminho de estreitamento e de conhecimento de público. Então, ela precisa ser monitorada. Isso pode ser feito pela equipe de mídia, por alguém de marketing, mas esse monitoramento, esse acompanhamento, esse retorno ao engajamento é de suma importância. Existem também outras ferramentas de pesquisa, outras ferramentas, o Reclame Aqui, por exemplo, o Love Mondays, que é um site onde os funcionários opinam sobre aquela empresa em vários tópicos, salário, plano de carreira, crescimento, tratamento dos seus diretores, dos seus supervisores. Então, além desses canais oficiais, é importante que exista um monitoramento nos próprios canais de busca com o nome dessa empresa. Existem aí softwares de clipagem, softwares como, não sei se eu posso falar alguns aqui, mas o Estiling, por exemplo, é um software de clipagem, existem outros, você encontrar na internet. Mas o que está sendo dito com o seu nome no Google? E eu convido você que está nos assistindo, coloque seu nome no Google, veja o que você gosta, o que você imagina para o seu nome, o que você gostaria que aparecesse com o seu nome, que nada mais é do que sua reputação. Criar uma reputação demanda tempo, demanda investimento, demanda estudo. Destruir uma reputação é questão de segundos. Então, eu convido a você que está nos assistindo, coloque seu nome no Google. Se você gosta do que aparece, ótimo. Se você não gosta, o que eu oriento? Esse mesmo caminho. Esse mesmo caminho aplicado para as empresas podem ser aplicados para pessoas, através dos seus perfis nas redes sociais. Se você busca uma recolocação profissional, trabalhar o seu LinkedIn, que é uma rede social exclusivamente business, para busca de emprego, para busca de oportunidades, onde inclusive empresas fazem negociação. Então, entenda, indivíduo, pessoa física, você pessoa física, ou quem está nos assistindo que representa uma pessoa jurídica. Nós somos marcas, e nós devemos cuidar dessa marca com a construção de reputação. Bruno, eu gostei muito de uma fala sua aí, quando você disse que as pessoas devem variar, né, a participação em grupos, em fanpages, às vezes, né, em grupos de discussão. Às vezes a pessoa, como você disse, é extrema-direita e deveria também participar de grupos de esquerda para justamente contrapor algumas opiniões e ampliar, inclusive, essa participação. Agora, do ponto de vista prático, a gente sabe que muitas vezes essas pessoas entram justamente para atacar, para ofender, para criar ali um clima de discórdia entre os participantes. O que você diz nesses casos? Quer dizer, você recomenda, por exemplo, bloquear essas pessoas porque estariam ali tentando criar justamente essa cultura do cancelamento de maneira forçada e gerar ali um clima pesado, né, nesses grupos de discussão? Qual seria a melhor maneira de lidar com essas questões? Mais uma vez, cada caso é um caso. No caso dessas pessoas, eu procuro que elas busquem uma ajuda, busquem um especialista para elas evoluírem como cidadão, como ser humano, né? Mas a gente sabe que isso acontece. No caso de empresa, no caso de pessoas físicas, eu não digo exclusão, mas eu não entraria numa
onda de discussão, tá? Onde tornasse aquilo público. Caso alguém comente alguma coisa nos meus comentários, nos posts, torna público, evite fazer uma discussão com caráter público. Manda uma mensagem particular para aquela pessoa. As redes sociais possibilitam esse formato de interação direto, né? As empresas, por exemplo, elas nunca devem excluir um comentário. Obviamente, existe uma linha, uma política interna das redes sociais, que alguns comentários podem ser excluídos, podem ser denunciados. Inclusive, existe essa opção de denunciar conteúdos inadequados, que são violentos, que estimulem o assédio, que estimulem o ódio, que estimulem uma não conduta social que nós determinamos como coerente, como aceitável, né? As empresas sempre devem monitorar e responder. Na medida da educação, responder, nunca ocultar, nunca excluir, desde que fira esses princípios. E aqui vai uma crítica minha, se você me permite, Renato, até para o legislativo. Eu acho que as leis no Brasil, principalmente nessa alçada de direito digital, de comportamentos digital, não estão evoluindo como nós estamos evoluindo como sociedade. Não existe ainda uma tipificação, por exemplo, na legislação de fake news. Ela ainda é enquadrada no crime de calúnia, injúria, difamação. Então, eu acho que é necessário, antes de tudo, uma tipificação, um projeto de lei que consiga mensurar os impactos dos danos causados por um não enquadramento social derivado das redes. Eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo vai depender de cada caso. Existe, como eu disse, tenta trazer isso para o particular, não para o público, para não gerar colocar mais lenha ainda, se você me permite dizer, mais gasolina na fogueira. Vai lá no particular, resolve. Se você achar que aquilo foi ofensivo, você pode excluir, você pode inclusive denunciar se não for condizente com as políticas das redes sociais. As empresas, a mesma coisa, só que com monitoramento um pouco mais constante e evitar excluir um comentário que seja de uma crítica, porque muitas vezes isso é pior. Isso mostra que a empresa é intolerante, que a empresa não dá espaço para crítica, para feedback, para amadurecimento. Então, muitas vezes tem empresas que no recebimento de críticas, tornam isso uma oportunidade para melhoramento de processos, para melhoramento de performances. Então, cada caso é um caso. Tá certo. Bruno Pedro Bon, agradeço demais sua participação, seus esclarecimentos foram extremamente úteis para nós, tenho certeza que nossos ouvintes, internautas e telespectadores também gostaram demais. Para finalizar, gostaria que você fizesse aí um breve resumo do que nós falamos, né? E deixasse aqui sua mensagem final para todos nós. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns pela iniciativa da BCC Television. É um tema que precisa ser discutido, é um tema que precisa ser debatido para a melhora das relações digitais, para relações mais saudáveis, né? Meus recados finais, a tolerância, aceitar que muitas vezes a minha verdade não é a verdade do outro e tudo bem, a gente consegue, isso é viver em democracia, é aceitar as opiniões divergentes, isso é diversidade. Ao mesmo tempo que eu vejo uma sociedade pregando a liberdade, pregando a diversidade, eu vejo uma intolerância com que não é da minha concordância, que não é dos meus valores. Então, é estimular a tolerância, é estimular a educação, desde criança, com o senso crítico, de saber interpretar aquele texto, de saber buscar outras fontes, é o convite para o diálogo, é o convite em buscar o que é diferente, é o convite a gente sair da nossa zona de conforto, e a mensagem final, rede social, criar uma reputação, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, é uma construção contínua de investimento, tempo, dedicação, suor. Para construir uma reputação demanda tempo, para destruir uma reputação pode ser uma questão de segundos. Então, o que deve prevalecer no cenário digital, assim como no cenário offline, no cenário das relações humanas físicas, é o bom senso. Tá certo, Bruno, agradeço demais, né? E ficamos aqui com os canais abertos para novas entrevistas com você. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Agradeço também a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanharam neste Radar Paulista na TV, né, deixando o convite para que na semana que vem você venha conosco participar de mais um debate, de mais uma entrevista aqui conosco. Lembrando que nós estamos todos os dias também na Rádio Trianon, das 18 às 19 horas com o Radar Paulista. Tá certo? Um grande abraço a todos e até a semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!